Opa! Agora aqui de novo! Brrr, brrr. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos seguindo com o nosso projeto. Estamos aqui em um outro dia. Estou mais descansado. Nem estou com tanta olheira agora. Tá melhorzinho as coisas. Não é meia-noite, então dá pra gente. É quase, né? É um pouquinho tarde, mas tá bom. Vamos seguindo então. No último vídeo, a gente deu uma olhada aqui, ó, na infraestrutura. A gente implementou a parte do banco de dados usando o Entity para o nosso domínio de jogo, para fazer o cadastro todo crude dos jogos. E na nossa classe de configuração, nossa classe aqui Startup, nós também incluímos, adicionamos aqui a configuração da dependência da relação entre a interface de jogos e a classe que a implementa. Beleza? Muito bem, o que faremos hoje? Hoje a gente vai seguir com a nossa camadinha do projeto, que vai fazer a chamada do repositório. Então a gente vai implementar, para o contexto aqui de jogos, a parte do nosso serviço, nosso jogo service, tá bom? Para ganhar tempo aqui, vocês já viram nos últimos vídeos eu criando as brands, você já sabe como é que faz. Então eu já criei aqui previamente esse aula 13 de serviço e jogos. Se você não lembra o comandinho, vou só deixar ele aqui, ó. Dou um git checkout -b, e aí aqui tem a descrição da nossa branch, tá bom? Mas eu já fiz isso previamente, já está no jeito. Então já podemos partir para implementá-la. Então, aonde a gente vai fazer isso aqui, ó? Dentro do modelo, em Models, você vai clicar no botão direito e adicionar um novo namespace. Essa é uma pastinha chamada Service. Vamos lá, nossos serviços. E só relembrando, alguns vídeos para trás aí, a gente já configurou todas as interfaces que serão necessárias para o nosso projeto, certo? Então, por exemplo, a gente já, aqui dentro de Contracts, se você for lá em Services, a gente já fez o nosso jogo Service com herdando da Generic Service, que por sua vez, se der um F12 aqui, já vai ter todos os métodos que eu preciso para poder implementar. Já tem todo o contrato ali, a regra do jogo definida, tá? Então, dentro de Models, dentro da pastinha aqui Services, vamos criar aqui a nossa classe jogo Service. Carregando o template aqui da classe, beleza. Jogo Service. Boa. Então, como é que vai funcionar aqui? Primeira coisa, eu vou deixar esse namespace aqui convertido, como o file scope name. Eu vou implementar a minha interface jogo service. Aí ele vai dar esse errinho, e você já sabe por que ele está aparecendo assim, que eu tenho que implementar cada método dessa interface. Então, deixa o cursor ali na descrição de tal erro, dá um Ctrl ponto, Enter, e voilá. Ele já monta, que vocês já sabem, né? Toda a estrutura para gente do serviço. Então, aqui eu vou declarar a interface do nosso repositório, que é o que vai fazer de fato para a gente o cadastro, todas as operações. E o serviço vai ser a casquinha que vai fazer essa chamada para ele, tá? Vou criar aqui o meu construtor, jogo service. E eu passo como parâmetro aqui esse é o jogo repository. E a gente só atribui aqui para poder fazer a instância aqui do objeto. Certo? Agora, a gente implementar as chamadas aqui do serviço. Só que antes de fazer isso, já vamos deixar certinho a configuração aqui na classe Startup, dentro de Configuration. Vamos lá aqui, ó. A gente separou para a parte de serviços, né? Então, vamos incluir aqui, ó. Services, vou adicionar uma relação de scoped para minha jogo service e a classe que implementa o jogo service. Beleza? Aí comentando só um pouquinho aqui, para fazer essa configuração da relação, né, de dependência da interface e da classe, eu tenho algumas opções aqui. A gente está usando por escopo, que ela vai... A do escopo funciona assim, durante todo o meu ciclo da requisição, lembra lá do HTTP? Eu faço a minha request, controller, direciona, no nosso caso, para service, que vai chamar o repositório, ele processa no banco de dados e tenho todo esse retorno para mandar a minha resposta. Esse ciclo é o meu escopo, então por isso que eu tenho essa configuração em que toda
vai funcionar, ele vai entender ali todo o contexto da minha aplicação na dependência funcionando por esse escopo, que é o tempo de vida da minha requisição. Mas eu tenho outras formas, tá? Ó, além do escopo aqui, deixa eu só pegar certinho os nomes. Eu tenho o transiente, que aí ele não é o escopo todo, ele sempre vai pedir um novo para fazer a instanciação ali. E eu tenho o singleton. O singleton eu uso num cenário em que não vai durar só no escopo, ele vai fazer uma única chamada, uma única configuração ali na instanciação dessa relação interface e classe, enquanto a minha aplicação estiver rodando, vai ser uma vez apenas, tá bom? Então, o que vai atender para a gente aqui no nosso cenário é o Scoped, mas existe essas três: Transient, Scoped e a Singleton, do menor para o maior em tempo de vida, do ciclo de vida aí, do nosso projeto, em execução aí das coisas. Tá certo? Entendeu? Então tá bom. Pergunta de prova aí, sempre você entender certinho o ciclo de vida, né? Configuração, gestão de dependência. É isso. E aí, voltando aqui no jogo Service, antes de eu seguir com a implementação, acho que vale comentar também um conceito que é: a gente comentou sobre a interface, essa relação com a classe, e eu faço a injeção de dependência. Como é que é feito isso, de fato? É nesse instante aqui, ó, quando no construtor eu estou inserindo uma chamada aqui, ó, eu estou passando essa interface do repositório para o meu serviço. Então, na prática, quando for subir a minha aplicação, ele vai subir aqui. Eu vou abstrair essa parte, porque também acontece com serviços, tá? Mas vamos supor que começasse a rodar a partir da minha classe de serviço, jogo service. Ele vai olhar, eu preciso de alguma coisa, eu tenho uma dependência, por isso que é uma injeção de dependência nela. Sim, eu dependo desse objeto aqui. E ao invés de eu ficar fazendo essa configuração, de ficar instanciando a classe lá que implementa a interface, eu uso esses ciclos de vida aqui, no caso do Scoped para o meu serviço, tá bom? Então, a injeção de dependência é nesse instante, e é quando a aplicação subir, aí ele se resolve lá, ele consegue instanciar o objeto e a gente consegue utilizar. Beleza? Tá bom. Agora vamos fazer aqui os métodos. Na camada de serviço fica bem mais simples, porque eu não tenho que me ater aos detalhes do meu banco de dados. Eu estou abstraindo isso. O meu serviço, ele precisa realizar um cadastro, uma exclusão, uma consulta, uma listagem, uma atualização. Mas quem faz isso é a camada do repositório. Tá? Então eu vou fazer, pego o repositório e faço a chamada para ele. No caso aqui, adicionar a minha entidade. E tão somente isso, tá? Simples assim. Para fazer a exclusão, também vai ser a mesma coisa. Jogo repository, delete, passo o meu ID. A única coisa é que eu vou ter um retorno aqui, né? Um booleano. Então eu posso fazer tanto assim um return já direto, ou então eu poderia salvar aqui, por exemplo, um result, e aí depois eu retorno esse cara, tá? Desse jeito aqui, em tempo de debug, você consegue pegar o resultado, sem entrar no detalhe ali do delete. Mas na prática é a mesma coisa, tá? Só estou criando um passinho aqui a mais para facilitar o entendimento ali do tipo de dado certinho que está sendo passado, tá? Eu vou fazer direto aqui nessa parte do get, então, jogo repository, então aqui eu faço um get, passo o meu parâmetro ID, e eu já vou retornar aqui o objeto que ele retorna, tá? Só para você ver, tem das duas formas que eu consigo fazer. Beleza? Boa. Eu tenho também aqui a minha listagem, ó. Ele até já completa para a gente, bonitinho. Então já tem aqui o retorno da minha listagem. E agora vai faltar apenas atualização, né? Então vamos lá. Olha, até retornou para a gente aqui, olha. Vou retornar. Na verdade, ele já sugeriu a implementação, né? Faço uma atualização e eu retorno ela. Eu vou deixar só aqui em 2 passos também, então. Que a atualização tem uma particularidade legal que a gente vai precisar abordar para o cenário do entity. Então, quando a gente for validar um endpoint certinho lá, eu comento sobre, tá? Beleza, então tá tudo prontinho. Deixa eu só entrar aqui no repositório, só para ver uma coisa. Justamente no update, tá. Beleza, é isso mesmo. Então, ó, vamos compilar a aplicação, Ctrl Shift B. Tá compilando, beleza. E aí, com isso, a gente vai encerrar essa parte
E a gente vai partir para no próximo vídeo, próximo aula para a gente criar a controladora, tá? O controller, para poder fazer a requisição agora de fato e testar se está funcionando essa parte de jogos que a gente fez, nossa primeira entidade ali, tá? Eu vou subir só a aplicação para ver se não está quebrando nada. Conforme a gente vai adicionando, configurando, vai aumentando a complexidade. Se der algum problema, eu preciso identificar, né? Na aplicação, ó. Mas ela tá subindo, normal. E eu só tenho a controller de teste lá da Forecast, né? Então, beleza, tá tudo funcionando ainda. Minha aplicação não quebrou. Ufa, tá tudo ok. Tá bom? Então é isso. A gente segue no próximo. Eu vou só fazer aqui a nossa atualização aqui padrão. Vou subir todas essas alterações. Pra gente ganhar tempo, eu não vou ficar fazendo os comandos aqui do Git aqui para atualizar. Porque a gente já viu isso em alguns vídeos, tá? Então vamos focar aqui no projeto. Mas eu vou dar uma passadinha só nos comandos que eu executei, caso você ainda tenha alguma dúvida, tá? De como subir um código que você implementou numa branch, como é que eu faço o merge com a minha branch principal, a main, tá? Então, primeiro comando, eu fiz um git add, ponto, para ele puxar as alterações, marcar elas, que serão elas que vão subir. Depois eu fiz um git commit para, de fato, ele organizar aqui e colocar uma descrição, né, do que está sendo... está fazendo o upload, né, dessas alterações, então a implementação da camada de serviço. Aí depois disso eu fiz o push, que é quem de fato, depois que eu montei meu commit, que ele envia e ele atualiza a branch. Então deu um git push. Como essa branch aqui eu criei local, ela não existe ainda lá no git, então só o git push não adianta. Então tem que executar esse parâmetro, né? Incluir, na verdade, o set upstream, marcando que a origem vai ser essa minha branch, aula 13, serviço jogos, beleza. Ele subiu, e aí depois, por fim, eu troquei de branch. Eu fiz um git pull antes, só para ver se não tem nada para ele baixar de atualização. Não tem, tá tudo certo. Fiz um git checkout para branch main. E após isso, fiz um git pull para validar. Tá tudo certo com a minha branch main? Tá tudo certo, beleza, não tem nada para atualizar. Então aí só depois, então, eu fiz um git merge com essa branch que eu criei da aula 13 de serviço de jogos. Ele montou aqui todo o merge certinho. E aí, por fim, eu mandei um push da branch main, que aí ele já sobe com essa alteração. E para fechar, fiz um git status só para validar. Não tem nada mais para atualizar, tá tudo certinho, tá tudo certo. Então, já está o código disponível lá no Git para vocês acompanharem também, tá? Então, deixe seu joinha, seu like. Então, a gente segue na próxima, vamos criar controller do nosso contexto de jogos, tá bom? Então, é isso, um abraço, até daqui a pouco. Fui! Joia!